Sou Liliane, acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade de Livramento. Estou em Santana do Livramento, numa área conhecida como Campanha Gaúcha e que tem um relevo predominante de planícies e coxilhas. Estou numa propriedade rural que trabalha com pecuária extensiva, na localidade de Palomas, que fica entre Livramento e Rosário. E o corte de terra que a gente vai fazer a análise trata-se de um sulco que fica na parte baixa de um terreno e provavelmente esse corte aconteceu a partir de um processo erosivo, talvez pelo escorrimento da água, e é aqui que a gente vai fazer a análise. Com a ajuda do livro Solos do Rio Grande do Sul, eu classifiquei esse solo como argissolo bruno acinzentado pelas características que apresenta. Argissolo porque possui um horizonte B textural com incremento de argila e ele ocorre logo abaixo do horizonte A, nesse caso. E bruno acinzentado porque esse horizonte B ele tem uma cor mais escurecida, provavelmente porque trata-se de um solo mal drenado. Eu consigo visualizar aqui 4 horizontes, o A superficial, que vai até mais ou menos 20 centímetros, o horizonte BT1, que vai até mais ou menos o 50, aqui que eu fiquei um pouco em dúvida, mas acabei classificando como BT2, que vai mais ou menos até o 80, e o último horizonte, o C, já com um pouco de fragmento de rocha. Não cheguei até a rocha, mas ela deve estar logo abaixo aqui do horizonte C. Esses solos bruno acinzentados, eles passam parte do ano com acúmulo de água, e esse acúmulo de água facilita o processo erosivo e a formação desses sulcos. Esse solo também ele é baixo em fertilidade natural e possui uma forte acidez. Por isso que para o uso agrícola, para ele ser utilizado, ele precisa ser calcareado, um aporte de fertilizantes e também se recomenda fazer rotação de culturas ou consórcio com plantas que recuperem e protejam o solo. Mesmo assim, nessa região aqui, ele é bastante usado como pastagem e também para fruticultura, o plantio de uva e citros. Tá, nessa bandeja aqui, a gente coletou material dos 4 horizontes que foram visualizados lá em campo. Da esquerda para a direita, horizonte A, BT1, BT2 e o C. Dá para se perceber a diferença na coloração. Inclusive, eu deixei de mencionar lá no campo que a transição entre esses horizontes se dava de forma plana, ou seja, a gente conseguia visualizar um plano de mudança entre um e outro horizonte. E também a cor a gente conseguia visualizar tranquilamente, o que daria para classificar como uma mudança de horizontes abrupta. Aqui no horizonte A, a gente percebe que o solo está mais solto, no caso granular, né? Com a presença de alguns agregados bem arredondados, o que daria para dizer que ele é um bloco angular. E também a gente percebe muita presença de raízes. E quando a gente tirou, ele ficou assim, já bastante desmanchado. Aqui a gente consegue ver um agregado, mas ele apresenta uma resistência fraca, porque ele se desintegra à medida que a gente vai manipulando. No horizonte B, a gente já percebe os blocos bem formadinhos, alguns deles arredondados, outros já subangulares. A gente consegue também manipular ele, a gente, com a ajuda do polegar, a gente desmancha tranquilamente esses blocos.
percebe-se que ele é bem mais escuro que o horizonte A, né? O que indica essa cor mais cinza, uma saturação por água nesse solo. E se nota também uma que outra galeria já ainda com presença de raízes. O solo o horizonte BT2, ele é um pouco mais claro que o BT1, ele já tem agregados bem maiores, agregados subangulares, bem pontudos, ó. A resistência desses horizontes, ela vai ficando mais forte à medida que os horizontes são mais profundos. A gente vê também a presença de algumas raízes e a gente começa a notar um leve mosqueado já nesse BT2, que indica, né, que a oxirredução do ferro, que são algumas manchinhas vermelhas, aqui bem fraco ainda, mas já dá para ver. Quando a gente chega aqui bem fraco ainda, mas já dá para ver. Quando a gente chega no horizonte C, aí essa presença de mosqueado é mais aparente. Aqui a gente vê, ó, umas pintinhas vermelhas. Os agregados são maiores e também mais resistentes. E mesmo aqui no C se nota ainda uma presença de raízes. Quando a gente umedece esse solo, aqui o horizonte A, como a gente vê, a gente molda, mas ele já apresenta uma fragmentação, ou seja, ele não é muito plástico, a gente não consegue moldar ele bem, ele começa a se fragmentar. O horizonte BT1, ao molhar, a gente nota que ele é bastante pegajoso e também plástico, né? Indica plasticidade, porque a gente consegue moldar ele como a gente quer e ele fica bem pegado nas mãos, o que indica pegajosidade. Aqui o horizonte BT2 tá umedecido, também a gente consegue moldar ele, o que indica uma plasticidade alta, também pegajoso, não tanto quanto o BT1, mas pegajoso também. Aqui o horizonte C, umedecido, a gente não consegue moldar ele tanto, porque a gente já nota a presença da rocha podre, né, que faz parte desse horizonte, e ele também não é muito pegajoso quanto os outros dois, na verdade, bem pouco. Quando a gente molda ele acaba não deixando a mão tão suja assim.